Eu estava aqui no parquinho e eu lembrei de uma situação que ocorreu com o meu filho Davi. Ele subiu num desses brinquedos e lá no alto ele parou. Aí eu falei para ele: desce, filho, desce e sobe de novo. E ele ficou parado, ele falou: pai, me ajuda aqui. Eu falei assim: mas é só descer. Ele falou assim: eu não consigo, me ajuda. Eu fui lá, falei para ele: então se joga, que o papai pega você. E ele se jogou. A mesma coisa aconteceu numa árvore. Ele subiu numa árvore e não conseguia descer. E ele pediu: pai, me ajuda aqui, eu tô com medo. Meu pai foi lá e quando eu fiz assim: se joga que eu te pego. Ele fez a mesma coisa, ele não hesitou, ele não ficou parado pensando: será que meu pai vai conseguir? Ele não mediu esforços, ele se jogou com os braços abertos, porque ele sabia que quem ia pegar ele era o pai dele. E tamanha confiança, tamanha fé que ele tinha no pai, na pessoa. E isso me faz lembrar uma história que a gente vê lá em João 20. Em João 20 relata a história de Tomé. Os discípulos, logo após Jesus ter morrido, eles se reuniram e estavam lá naquele momento de tristeza. E quando eles estavam reunidos, portas fechadas, porque eles estavam com medo do que poderia acontecer, Jesus aparece para eles. Só que Tomé não estava presente na primeira vez. E daí eles encontram Tomé durante a semana e contam: Tomé, Jesus apareceu aqui pra gente. E Tomé fala para eles assim: se eu não ver os buracos dos cravos, se eu não colocar o meu dedo lá na cicatriz, se eu não, com a minha mão, se eu não colocar do lado, eu não crerei. É interessante, e eu me questiono quando eu leio esse texto, onde é que estava Tomé na primeira vez que Jesus apareceu? Por que ele perdeu essa bênção? Será que ele estava com medo, se isolou? Será que prenderam ele? Será que ele estava sozinho? Não sei. Mas acho que num momento como esse a gente precisa estar com os amigos. E Tomé não estava com os amigos nesse momento. E o mais interessante é que ele perde a bênção de ver Jesus pela primeira vez. Acho que muitas vezes eu e você nós somos parecidos com Tomé em várias situações. Primeira situação, às vezes a gente perde a bênção de Deus, de ver Jesus agindo, de ver Jesus nas circunstâncias da vida, porque a gente fica isolado, fica se lamentando, a gente fica concentrado nos nossos probleminhas. A gente olha para as situações da vida e diz assim: nossa, tadinho de mim, estou sofrendo tanto. Ó céus, ó vida, o que fazer agora? E às vezes a gente perde, por exemplo, não vou na igreja hoje, porque eu estou cansado. Não vou na igreja hoje porque eu estou triste. E você perde a bênção de Deus porque você fica se lamentando e você foca muito nos seus problemas. Eu acho que Tomé perdeu a primeira bênção. Mas 8 dias depois, Jesus aparece mais uma vez para eles. E aí Jesus fala assim: na primeira vez que ele apareceu, Tomé não estava presente. Na segunda vez, Tomé estava presente. Jesus fala para ele: Tomé, põe aqui agora o seu dedo. Sente aqui com a sua mão ao meu lado. E daí Tomé fala para ele: Senhor meu, Deus meu. E Jesus fala uma coisa muito interessante: Tomé, porque você viu, você creu. Feliz é aquele que não vê e crê. Jesus repreendeu Tomé não pela sua dúvida, porque a gente pode duvidar das coisas, mas Jesus repreendeu Tomé porque ele tinha falta de fé, porque ele estava não crendo, não queria crer, por falta de fé. A segunda coisa que eu aprendo com a história de Tomé é a respeito da fé. Jesus repreende Tomé não por sua dúvida, por duvidar de seus amigos que falaram para ele: Jesus apareceu aqui. Mas Jesus repreende ele porque ele tinha falta de fé, ou seja, incredulidade. E para a gente entender, a gente precisa saber o que é fé. O que o dicionário fala que é fé? Bom, se você vê lá a palavra fé,
pode ser mais ou menos algo parecido com é a firmeza, é a convicção que a gente tem em algo, que algo seja verdadeiro, sem nenhuma prova absoluta dessa verdade. E a palavra de Deus também dá uma definição do que é fé. Em Hebreus fala lá que fé é a certeza das coisas que a gente espera e a convicção das coisas que não se veem. Isso é fé. E é isso que Jesus notou em Tomé, que ele não tinha fé. A incredulidade estava enchendo o seu coração. Fé é algo extremamente necessário quando se fala a respeito de relacionamento com Deus. Fé nutre e alimenta o espírito. O espírito depende da fé. Assim como o seu corpo depende do alimento para sobreviver, para viver, o espírito depende da fé para viver. O que pode matar a nossa fé? Em Hebreus 3,12, fala de algo muito perigoso. Ele diz assim: cuidem para que vocês não tenham um coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. A incredulidade é algo que pode matar a minha fé e a sua fé. Por isso que Jesus repreende Tomé, porque ele viu no coração dele uma sementinha sendo brotada, a incredulidade. E eu vejo que às vezes a gente olha para as coisas da vida e a gente age com esse coração perverso e incrédulo. A gente olha e duvida e não crê de que Deus pode fazer as coisas. Essa história toda me ajuda a lembrar de que eu preciso confiar em Deus, de que eu preciso depositar minha fé em Jesus. Todos nós temos um pouquinho de fé, uns mais, outros menos. Mas o problema não é a fé. O problema é onde está depositada a sua fé. Em quem? Ou no quê? Deposite a sua fé em Cristo Jesus, você não vai se arrepender.